Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Vamos lá. No vídeo anterior nós paramos aqui, né? Como fazer análise qualitativa e quantitativa com equipamentos de emissão atômica, certo? Então tá aqui o nosso equipamento, o fotômetro de chama. Eu quero fazer análise qualitativa nele. Então, como é que eu faço, né, gente? É assim, ó. Tanto o ICP quanto o fotômetro de chama, eles não são equipamentos que foram projetados para se fazer análise qualitativa, né? O DNA deles é para fazer análise quantitativa. Eles foram projetados para isso, para fazer análise quantitativa. Dá para fazer análise qualitativa? Dá, né? Como é que eu faço, caso eu precisasse fazer, né? Então, quero fazer análise de sódio. Como é que eu faço? Pego a minha amostrinha de sódio, jogo lá no meu equipamento, coloco lá para ele sugar. Aí ele vai queimar essa minha amostrinha, certo? E aí eu procuro na literatura quais são as linhas de absorção e, portanto, de emissão do sódio, né? As linhas são essas daqui, ó. Então, aí eu vou procurar na literatura qual que é a linha que é única para sódio. Vamos supor que a linha principal dele, que é 589, é única do sódio, que nenhum elemento absorve, portanto, emite nesse comprimento de onda, né? Então, se eu jogo lá para dentro da chama o sódio e eu programo o meu equipamento para filtrar e deixar passar só a linha de 589 nanômetros, né? Estamos trabalhando com o espectro de emissão. Aqui a chama está quente, né? E portanto está fazendo só de emitir as linhas dele, né? Não é o espectro de absorção, não. E aí o monocromador deixa passar só o 589. Se o detector pegar essa linha, e essa linha é única para sódio, então está feita a análise qualitativa, né? Nós determinamos que ali tem sódio, tá? Mas vamos combinar que isso não faz o menor sentido, né? Ok? Então, para que serve o nosso equipamento de ICP e para que serve o meu fotômetro de chama? Eles servem para fazer análise quantitativa, tá? Ele faz análise qualitativa, mas ele não foi feito para isso. Todo mundo entendeu o argumento? Então a ideia é procurar na literatura uma linha que seja única para o equipamento. Para o equipamento não, para o elemento, né? E aí se eu programo o meu monocromador para deixar passar só essa linha e essa linha foi detectada, quer dizer que ali tem o elemento que eu estou querendo saber se existe ou não, tá? Muito bem, então vamos agora para fazer análise quantitativa. Vamos lá para a folhinha, vem com o tio. Vamos refletir sobre como fazer análise quantitativa. Folhinha. Ixi. Vem com o tio que você passa de ano. Ah lá, só Gramps. Item 6. Reflexões sobre como fazer. 6. Como fazer análise quantitativa. Gente, tudo igual, né? Não preciso nem falar. Então, quais são os métodos que a gente tem? Curva de calibração, tudo igual. Ponto único. Opa! Tudo igual. Adição de padrão. Gente, tudo isso aqui nós já vimos. É tudo igual, dá para fazer quantificação de elementos
no ICP e no fotômetro de chama por esses 3 métodos aqui, né, que a gente já aprendeu. Agora o tio vai colocar um novo. Lembra que o tio falou assim, olha, a gente vai vendo devagar os métodos de quantificação? Muito bem, então agora o tio vai apresentar um novo método. São 7 métodos. Eu vou apresentar os 7 para vocês, devagarinho. Tinha apresentado 3, vou apresentar mais um. Então vamos para o nosso 4º método de quantificação. Esse 4º método é o método do ponto único com adição de padrão. Certo? Então agora, eu vou dar foco nisso aqui, tá? Eu vou deixar exercícios para vocês com os outros métodos de quantificação? Vou deixar, mas eu vou dar foco nisso aqui, certo? Muito bem. Nesse vídeo nós vamos aprender como fazer, tá? Nós vamos partir de uma fórmula, um algoritmo para calcular a concentração da amostra, e num vídeo posterior eu vou deduzir essa fórmula. Como é uma fórmula da analítica, eu faço questão de deduzir, tá? Não estou pegando uma fórmula da físico-química, nada disso. Estou pegando uma fórmula da analítica. Então tem um videozinho só para a gente deduzir essa fórmula. Agora, nesse vídeo, eu quero só que você aprenda a trabalhar com essa fórmula, entenda parcialmente no que consiste um método do ponto único com adição de padrão, certo? É isso que a gente vai refletir aqui agora. Muito bem. Olha só, o método do ponto único está para o método de curva de calibração, assim como o método do ponto único com adição de padrão está para o método de adição de padrão. Certo? É muito importante você perceber essas relações. Professor, não entendi. Vou dar um exemplo. Para a gente entender a dinâmica da coisa. Vamos pegar uma outra folhinha, uma folhinha nova aqui, certo? No que consiste a curva de calibração? A curva de calibração é assim, né? Eu passo vários padrões, construo a curva de calibração com a reta média e depois passo a minha amostra, né? A minha amostra dá um valor aqui, de absorbância ou de intensidade de emissão, que eu rebato aqui e acho a minha concentração, certo? Esse aqui é o método de curva de calibração. Como é que é o método do ponto único? O método do ponto único, gente, eu não passo essa carambada de padrões. Eu passo um padrão só e passo a minha amostra. Eu pego só 2 pontos no equipamento. Só 2. Por quê? Porque eu quero facilitar a minha vida. Estou sem tempo. Lembra que o método do ponto único é meio que uma coxambrada, né? Então, para facilitar a vida, quando eu conheço a faixa linear de trabalho, é válido fazer isso, né? Ok? Tá. Agora, no que consiste a curva de adição de padrão? Então, eu pego 2 pontos no ponto único. No que consiste a curva de adição de padrão? A curva é um pouquinho diferente, né? Olha lá. Eu tenho uma curva, eu passo vários padrões misturados com a minha amostra. É isso? Construo a minha curva de calibração. Rebato ela aqui. E acho a minha concentração da amostra. Certo? Muito bem. No que consiste o ponto único com adição de padrão? Né? Não. Antes de refletir sobre isso, vamos refletir, né? Por que eu misturo? Né? Por que eu misturo a minha amostra com os meus padrões? E aí eu uso aquela ferramenta matemática de rebater aqui e achar a concentração da amostra. Porque a minha matriz é complicada. Né? A minha matriz interage com o meu equipamento de forma diferente dos meus padrões.
Então eu estou comparando coisas distintas. E aí o que é que eu faço? Eu misturo a matriz, quer dizer, eu misturo a amostra com os padrões para minimizar esse problema, né? E aí eu passo vários pontos, né? Ó, vários pontos. Muito bem. No ponto único, com adição de padrão, o argumento é o mesmo. Putz, eu preciso facilitar a minha vida. Trabalhar só com 2 pontos. Só com 2. Então, eu uso só um ponto de padrão, por isso ponto único. Só um ponto de padrão mais amostra. Então eu passo o padrão misturado com a minha amostra, né? E num outro ponto eu passo só a minha amostra, certo? E aí eu vou usar um algoritmo, né? Uma fórmula que eu vou mostrar aqui, daqui a pouco para vocês, para calcular a concentração da amostra. Tá? Então eu uso, percebe? O ponto único está para a curva de calibração, assim como o ponto único com adição de padrão está para a adição de padrão, para o método de adição de padrão. Então, quando eu tenho uma matriz muito complicada e eu preciso usar um método de adição de padrão, só que eu não tenho tempo para usar esse método para fazer vários pontos, 4, 5 pontos na curva de calibração, eu preciso passar só 2 pontos, o que é que eu faço? Um ponto eu passo só a minha amostra e no outro ponto eu passo a minha amostra contaminada, né, misturada com o meu padrão. Por isso, método de adição de padrão ponto único. Não, eu tenho só um ponto padrão adicionado na amostra e no outro ponto só a minha amostra. Feito isso, né, entendido a dinâmica geral, né, o tio vai mostrar aqui o algoritmo e aí a gente vai aplicar isso na resolução de exercícios. Num vídeo posterior, a gente vai deduzir esse algoritmo para você entender como é que ele funciona, ok? Então temos que ir por partes, não dá para fazer tudo de uma vez. Então o algoritmo é esse aqui, ó. Vamos pegar uma folhinha aqui. Vamos usar o algoritmo direto no exercício, né? Aqui, ó. Eu já vou colocar ele aqui para você entender. Ó, nós vamos lá no slide por exercício 1. E aí eu já vou dar a fórmula para vocês, né? A fórmula é o seguinte: CA dividido por CA vezes VA dividido por VF mais CP vezes VP dividido por VF é igual a SA dividido por SS. Ai, professor, que difícil. Não, fica tranquilo, super simples. Vamos dar a legenda das coisas? O que é o CA? Concentração da amostra. Tá? É isso que eu quero descobrir. Bom, esse CA também, né? Concentração da amostra, concentração da amostra. O que é SA? É o sinal analítico da minha amostra. Sinal analítico da minha amostra, né? No caso, como a gente está trabalhando, a gente vai trabalhar com equipamentos de emissão atômica, né? O sinal analítico, nós vamos fazer uma correlação entre intensidade de emissão por concentração, certo? Então, o que é esse SA? É o sinal de emissão, intensidade de emissão da minha amostra.
Só a minha amostra, tá? A minha amostra pura, que eu passo lá no meu equipamento. O que é o sinal? O que é SS? É o sinal da minha solução mistura. Gente, eu não vou passar duas coisas no meu equipamento, são 2 pontos, né? Um ponto que é a mistura do meu padrão mais a minha amostra, e outro ponto que é só a minha amostra. Então esse aqui vai me gerar um sinal analítico, um sinal de emissão, que é o sinal da minha amostra. E aí eu vou misturar a minha amostra com o meu padrão, que vai me gerar outro sinal. São 2 pontos, certo? Eu vou pegar só 2 pontos. Eu não vou fazer curvana com vários padrões misturados com a minha amostra. Eu estou sem tempo, tá? Todo mundo entendeu? Então eu vou ter 2 soluções que eu vou passar. Uma solução é a minha amostra. Opa! E a minha outra solução é a amostra mais padrão. A minha amostra vai gerar um sinal, que é o sinal analítico da amostra. O equipamento vai me fazer uma leitura. Intensidade de emissão 7. Certo? Já quando eu botar lá a minha amostra misturada com o meu padrão, vai me gerar um outro sinal. O equipamento vai me fazer uma outra leitura. Sinal de emissão 10. Certo? Então esse aqui é o sinal que o equipamento me dá da solução, da mistura entre a amostra mais o padrão, né? Por isso ponto único. Eu tenho esse ponto único de mistura de amostra mais padrão, e eu vou ter um outro ponto comparativo, que é só a minha amostra. Tá? Muito bem. Vamos lá para a legenda. E o que é VF? VF é o volume final. Volume final da minha mistura. E o VA é o volume da amostra. Certo? Então, esse VA e o VF tem a ver com a mistura amostra mais padrão. Tá? Professor, não entendi. Vamos supor que para preparar a minha solução, a minha mistura de padrão mais amostra, eu coloque 30 ml de amostra e 70 ml de padrão. Tá? Então, qual que é o VA? VA é o volume da minha amostra, é 30 ml. 30 ml. Qual que é o VF? VF é o volume final, é o volume da amostra mais o volume do padrão. Então o VF aqui é 100 ml. Certo? Tudo bem? E então o VF aqui é a mesma coisa, volume final. E o que é VP? VP é o volume de padrão. Volume de padrão, que no caso aqui é 70 ml. Tá? Todo mundo ficou claro aqui, gente? Então o que é VA? Volume da minha amostra, na minha mistura. O que é VF? É o volume final da mistura. E o que é VP? É o volume do padrão na mistura. Então, se eu misturei, para passar no meu ponto único, com adição de padrão, se eu misturei 30 ml de amostra e 70 ml de padrão, VA é 30. Né? VF é 100. E VP é 70. Tá claro? Bom, estamos aprendendo, estamos olhando para o algoritmo para aplicar ele nos exercícios, certo? No próximo vídeo nós vamos deduzir isso aqui. Parece difícil, mas não é. É super simplesinho, mas eu vou deixar para deduzir num vídeo posterior. Beleza? Vamos lá então, vamos para os exercícios. Já vamos usar esse algoritmo. Vixe, já amanheceu, hein? Já amanheceu. Vamos para o exercício 1. Olha lá.
ao analisar sódio em uma amostra, a leitura no fotômetro de chama foi de 88, tá? Então, ó, ele colocou lá para fazer a leitura só a amostra, né? E a leitura que o fotômetro deu foi 88. Logo após, fizemos a leitura da mistura amostra padrão. E aí ele misturou 30 ml de amostra com 70 ml de padrão. Professor, é sempre 30, 70? Não, eu posso usar qualquer proporção nessa mistura. A ideia é contaminar o meu padrão com a minha amostra para, né, para que os problemas da minha matriz, da minha amostra, sejam meio que diluídos nessa mistura, né? E aí eu posso usar qualquer proporção. Só que como o problema está na matriz da amostra, não faz muito sentido eu usar 1 ml de amostra e 99 ml de padrão, né? O ideal é que essa proporção, né, esteja minimamente razoável. Então, posso colocar 5 ml de amostra e 95 de padrão? Posso, mas não é muito adequado. O ideal seria uma proporção meio que quase meio a meio, né? 50-50, tá? Mas enfim, a gente pode colocar no exercício qualquer proporção aqui de mistura. Então, logo após fizemos a leitura da mistura amostra padrão, 30 ml de amostra com 70 ml de padrão. E a intensidade de emissão deu 60. Ó, peguei 2 pontos. Num ponto no equipamento só amostra, 88, depois eu fiz a misturinha, botei lá para o equipamento ler, ele deu 60. Sabendo que a concentração do padrão, a concentração do padrão é conhecida, é 40 ppm, qual é a concentração da amostra? Então vamos para a folhinha Cutil. Vamos ao algoritmo. Olha lá. Aquela primeira folhinha a gente já detonou com ela. Vamos para a segunda aqui agora. Olá, gambiarra, todo dia gambiarra. Vamos lá, exercício 1. Então, CA dividido por CA vezes VA sobre VF mais CP vezes VP sobre VF é igual ao sinal analítico da minha amostra dividido pelo sinal analítico da minha mistura, da minha solução de amostra mais padrão. Aí, gente, é só injetar dados na amostra, no algoritmo. É super simples, né? Então, qual que é o sinal analítico da minha amostra pura no fotômetro de chama? 88. Ó, então vamos injetar aqui, ó. 88. 88 o que, professor? 88 é a intensidade de emissão, né? Não tem nem unidade. O equipamento lê lá, ele só te dá um número, 88. Qual que é o sinal analítico da mistura amostra mais padrão? 60. Certo? Aqui a minha incógnita. Aqui, ó. O volume da minha amostra, eu tenho, né? O volume da amostra é 30 ml. O volume final é 100. Sempre vai ser 100? Sempre 50 mais 50, 30 mais 70, 20 mais 80. Não, eu posso fazer posso colocar 30 mais 120. Então dá 150 de volume final. 30 de amostra mais 120 de padrão. Eu posso colocar 127 de amostra mais ml de amostra mais 135,5 de padrão. Posso colocar qualquer volume, qualquer proporção na mistura, tá? Mas a gente costuma sempre avolumar para 100 ml. A gente sempre prepara as soluções em balõezinhos de 100 ml. Então acaba que a mistura quase sempre dá 100, tá? Acho que eu esqueci de deduzir lá na fórmula. O que é esse CP, né? CP é a concentração do padrão.
concentração do padrão. Eu dei o nome, faltou nome aqui, né? Na folhinha anterior. Concentração do padrão. Faltou nome, tá? Legal. Aí como é que fica, meus amores? Aqui é 100. 100. E o volume de padrão aqui? 70. Para o exercício que a gente está fazendo. Então vamos lá. Vamos botar número em tudo. Fica CA dividido por CA vezes 30 sobre 100. Mais o CP eu tenho. Concentração do padrão é... Ele me deu 40 ppm. 40. Ó, eu tiro unidade de tudo, né? Como eu estou usando a unidade do padrão em ppm, automaticamente a unidade da amostra, da concentração da amostra, vai sair em ppm, tá? Concentração do padrão 40 ppm, volume de padrão que eu coloquei é 70 e o volume total, né? O volume final é 100. É igual. O sinal da minha amostra é 88. O sinal da minha amostra mais o padrão deu 60. Certo? Bom, gente, então agora é resolver, né? É trabalhar. Como é que fica? Vixe, vamos precisar da calculadora aqui. Vamos lá. Concentração da amostra dividido por 30 dividido por 100 dá 0,3, né? 0,3 vezes CA mais 40 vezes 0,7, né? 70 dividido por 100 dá 0,7. É igual 88 dividido por 60, 1,47. Muito bem. Ó, segredinho do cálculo, hein? Ó. Coloca aqui tudo entre parênteses, ó. É sempre bom colocar entre parênteses, porque eu vou jogar isso aqui tudo lá para cima, tá? Então vamos lá. CA é igual. Vamos jogar tudo isso aqui lá para cima. 1,47 vezes 0,3 CA mais, aqui eu já vou fazer a conta, tá? 40 vezes 0,7, 40 vezes 0,7, 28. Beleza? Vou pegar uma outra folhinha aqui para dar continuidade no cálculo, para não ficar tão bagunçado. Então aqui, ó, CA é igual a 1,47 vezes 0,3 CA mais 28. Aplico a distributiva, né? Ó, esses cuidados na matemática a gente precisa ter. CA é igual. Deixa eu fazer a continha aqui. 1,47 vezes 0,3. 0,441 CA mais 1,47 vezes 28. 41,16. Então agora eu vou isolar CA, botar CA tudo de um lado só, né? Aqui, ó, a gente não tá vendo, mas tem um sinalzinho de mais. Então ele passa, tudo isso aqui passa para lá, menos, né? Então fica 1 CA, que eu tinha lá, isso aqui é 1 CA, menos 0,441 CA. É igual a 41,16. Certo? Passei esse cara para lá. Então fica 1 menos 0,441. Deixa eu fazer aqui na calculadora. 1 menos 0,441. 0,559 CA é igual a 41,16.
Aí fica CA é igual a 41,16 dividido por 0,559. CA é igual a 41,16 dividido por 0,559. 73,6 ppm. Gente, eu tô virando abóbora, hein? Tô virando abóbora, já deu 30 minutos. Olha lá, ó. 73,6, tá? Ó. Façam o exercício 2 para casa, certo? Ó, o exercício 2, ele tá usando também o método de adição de padrão, né? Ponto único com adição de padrão, só que ele tá fazendo no equipamento de absorção atômica, né? Acho que é isso. Né? Tá usando absorbância, não tem problema nenhum. Essas técnicas de quantificação, elas são aplicáveis em qualquer técnica, né? No VVIS, eu poderia ter utilizado a técnica de ponto único com adição de padrão no VVIS, tá? É que eu tô colocando essas técnicas no meio do curso devagar, para não colocar tudo de uma vez, entendeu? Devagarinho. Então tá aí a respostinha. Tá aí o 3 também, ó. Aí, ó, aqui tá fazendo na absorção atômica, não tem problema nenhum. Pode usar lá na absorção atômica sem problema. Certo? Gente, eu vou parar por aqui. Até o próximo vídeo. Beijo, beijo.